Eu descobri essa semana que Deus me deu uma série chamada Ruptura. Eu estou terminando a série, eu descobri agora que Ele deu essa série para mim. Então eu vou dar sequência nessas palavras em que o Senhor tem nos provocado a uma ruptura. Uma ruptura com algo menor, para alcançarmos algo maior. E assim foi com o cego Bartimeu, com a queima dos arados, foi também com o paralítico do tanque de Betesda do domingo passado, e não será diferente hoje, na pesca maravilhosa que acontece em Lucas capítulo 5. Quero ler com você até o verso 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quem está no controle da sua vida? A minha pergunta não é se você é membro ou não é um membro dessa igreja. A minha pergunta não é se você já se batizou ou não se batizou. A minha pergunta é: quem está no controle da sua vida? Algumas outras perguntas são necessárias. Em que área da sua vida você já tentou de tudo e mesmo assim continua sem resultado? Uma segunda pergunta: em que área você já aceitou a frustração, o insucesso como algo normal, definitivo? Não vai mudar, é assim mesmo. Uma outra pergunta: será que Deus pode te dar mesmo aquilo que você tem pedido a Ele? Ou será que se Ele te der, é aí que você, que já não está no centro da vontade dEle, vai se afastar ainda mais? E uma última pergunta: se hoje Jesus mandasse você tentar novamente, exatamente na área em que você se frustrou, você obedeceria? Ou você diria não, porque você já fez de tudo e não funcionou, então não faz sentido tentar de novo? Sabe, meus irmãos, o texto de Lucas 5 é um texto sobre ruptura. É um texto não sobre teimosia ou insistência, mas é um texto sobre entender que não é apenas se eu faço o que é certo, e sim sobre quem está me governando naquela demanda, naquela situação, naquela área da minha vida. E como você bem leu agora, esse relato acontece diante de 2 momentos. O primeiro é representado por uma multidão que acompanhava Jesus, estava perto dele e seguia Jesus porque queria ouvir os seus ensinos,
os seus princípios, os seus valores, o conteúdo que ele tinha para ensinar para aquele povo. E ao mesmo tempo, quando ele chega ali no lago de Genezaré, no mar da Galileia, ao mesmo tempo em que ele era acompanhado por aquela multidão, havia alguns homens, Pedro, Tiago, João, pescadores, que não eram apenas pescadores, mas eram empresários do ramo da pesca, porque, como diz o texto, Pedro tinha sócios, tinha outros barcos, e eles estavam retornando de uma noite inteira em que eles se esforçaram muito e não pescaram nada. Uma noite frustrante, uma noite desesperadora. Homens experientes, habilidosos, no mar que tinha peixe, mas mesmo assim, depois de uma noite inteira, eles não pescaram nada. Mesmo usando a técnica certa, pescando no lugar certo, eles não pescaram nada. E diante do que havia acontecido, Jesus termina os seus ensinos e observa que aqueles homens estavam lavando as suas redes, o que sinalizava que eles estavam encerrando aquele processo. Nós tentamos pescar, não conseguimos, então nós estamos lavando as redes, sinalizando que nós não vamos voltar para o mar hoje e nem pretendemos voltar tão cedo, porque não deu certo, não está funcionando, então nós paramos por aqui. Mas, meus amados irmãos, Jesus entrou em cena e ele pediu a Pedro para subir nos seus barcos, e ele do barco, afastado da praia, ensinava a multidão. Mas após ensinar a multidão, ele chega para Pedro e para aqueles homens e diz: olha, voltem para o mar agora, exatamente agora, e vocês não apenas vão voltar para o mar, mas vocês vão seguir para onde as águas são mais fundas, e quando chegarem lá, vocês lançarão as redes novamente para a pesca. Então Jesus chega para eles no momento em que eles não queriam fazer aquilo que ele queria que eles fizessem, e diz: podem ir agora. E Pedro ouve e responde: olha, nós nos esforçamos a noite inteira e não conseguimos nada, mas como é o Senhor que está dizendo, então nós vamos para o mar. Pedro decide obedecer, mesmo sem fazer sentido algum. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que até hoje não viu uma mudança de cenário, uma pesca maravilhosa na sua vida, porque está esperando fazer sentido para obedecer a ordem de Deus. E eu quero te dizer que quando a gente caminha com Deus, a ordem dos fatores é diferente. Primeiro a gente obedece sem entender, e depois a gente vive o que nem consegue entender mesmo. É assim que funciona. Eles vão para o mar, vão até onde as águas são mais profundas, lançam as redes, e não demora uma noite inteira, mas imediatamente é tanto peixe que enche aquela rede, que eles têm que sinalizar para os outros barcos: vem ajudar a gente, e eles vão tentando dividir, os dois barcos começam a afundar, uma pesca incrível, impressionante, algo que eles nunca tinham visto acontecer, um resultado exponencial, algo grandioso. E antes de celebrar e comemorar, o texto conta que quando Pedro volta para a praia e vai até Jesus, ele não celebra, ele não comemora, o que ele faz é se prostrar, o que ele faz é se render e dizer: nem no meu melhor dia eu conseguiria o que o Senhor me fez alcançar. Então eu te peço, por favor, se afasta de mim, porque o Senhor não é um mestre, o Senhor não é um profetinha, mas o Senhor é o Deus encarnado, e eu não sou digno de estar diante do Senhor. E naquele momento, Jesus diz assim: não precisa ter medo não, mas só quero que você entenda uma coisa: o que aconteceu no mar representa duas coisas. Primeiro, foi uma forma de atrair a tua atenção, porque enquanto tudo estava debaixo do teu controle, você não prestava atenção no que eu tinha para você. Mas tem uma segunda coisa: esse milagre é apenas um prenúncio do que eu tenho para você, porque eu não te chamei para pescar peixe, eu te chamei para ser um pescador de homens. E o texto diz que imediatamente eles deixam as redes e seguem Jesus, e Pedro se torna um dos maiores
pescadores de homens da história. Eu acho que eu nem preciso pregar, acho que você já entendeu o que o Senhor está falando com você aqui nessa manhã, né? Hoje é mais um dia de ruptura. Você está achando que é uma coisa, Deus até vai resolver, mas quando Ele resolver, Ele vai te mostrar: eu tenho algo muito maior para você, que você só vai entender quando você entregar o governo da sua vida de fato para mim, para o meu controle. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Com certeza essa história não é sobre uma pesca milagrosa. Lucas 5 não é apenas uma noite sem peixe, mas Lucas 5 é sobre Jesus dizendo para um homem que tinha controle de uma área da vida dele, dizendo: ei, eu quero controlar todas as áreas da sua vida, e quando isso acontecer, você viverá aquilo que somente eu sou capaz de te fazer viver. Quem está no controle da sua vida? Quando a frustração encontra o governo de Deus. Eu quero compartilhar algumas direções e depois nós vamos orar para mais uma ruptura que nós precisamos viver nessa manhã. Primeiro princípio, eu aprendo nesse texto que Deus permite frustrações para quebrar nossa autonomia. No verso 1 em diante nós lemos: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pensa comigo, você é pescador, experiente, empresário do ramo, você é habilidoso, você tem histórico, você tem currículo, você tem resultado para comprovar que você é bom naquilo que você faz. Mas de repente, numa noite, naquilo que você é melhor, você vive o seu maior fracasso. Uma noite totalmente improdutiva, fracassada. Mas eu queria te dizer que no caso do que aconteceu ali, não foi uma noite improdutiva porque eles não sabiam a técnica certa, porque eles estavam fazendo a coisa errada, ou porque não tinha peixe no mar. Foi uma noite de frustração porque Deus decidiu intervir. Deus decidiu intervir. Deus decidiu esconder os peixes naquela noite. Deus decidiu. E sabe, meus irmãos, isso aqui é muito importante ser falado, porque na verdade, o que esse texto está nos mostrando é que Jesus levou Pedro, Tiago e João a constatar a limitação humana e a entender que nós podemos ser habilidosos, nós podemos ter experiência, nós podemos controlar muitas coisas, mas na verdade, quem governa a história é o Senhor. É Ele que determina. E sabe, meus irmãos, isso aqui confronta uma lógica muito comum na nossa vida, porque na nossa forma de pensar, se eu fizer certo, vai dar certo. É ou não é verdade? Se eu fizer do jeito certo, vai dar certo. Mas eu queria te dizer que essa lógica não é a lógica bíblica. A lógica bíblica diz que não basta eu fazer certo, eu tenho que fazer debaixo do governo certo, do jeito certo, debaixo do controle certo. E é isso que garante. Lá em Eclesiastes 9:11, Salomão diz assim: a corrida não é dos mais rápidos, nem a batalha dos mais fortes. O que ele está dizendo é que o homem age, mas é Deus que governa o resultado. Você está entendendo isso, irmãos? O homem age, mas quem governa o resultado é o Senhor, é Ele. O resultado não deixou de vir naquela noite, porque eles fizeram o que era errado, como o paralítico do tanque de Betesda no domingo passado. Não, eles fizeram o que tinham que fazer. Só que o problema é que o governo da vida deles não era o governo certo,
eles ainda governavam a história deles. Então Deus leva Pedro a uma frustração, para ele entender que a capacidade dele era limitada, debaixo do governo dele, mas se fosse debaixo do governo do Senhor, ele viveria o que jamais imaginou viver. O que eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, é que existe um ponto onde o esforço humano para de funcionar. Deixa de ser suficiente. E é nesse momento que, mais do que revelar incapacidade, Deus quer revelar que é você que está governando a tua vida, não Ele. E eu não falo aqui apenas para pessoas que nunca entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Eu falo para membro dessa igreja, eu falo para crente que é membro de outra igreja, eu falo para mim, eu falo para você. É possível caminhar parte da nossa vida com Deus e mesmo assim não entregá-la totalmente para Ele. Quem é que está entendendo isso aqui, irmãos? Talvez hajam áreas da vida de alguém aqui que estão debaixo do governo humano e não estão debaixo do governo de Deus. E muitas vezes o que nós fazemos tem que parar de funcionar, porque enquanto funciona, nós continuamos fazendo do nosso jeito. Nós não prestamos atenção naquilo que Deus está nos chamando a fazer. E quando o que nós fazemos para de funcionar, nós temos que parar e perceber que é necessário entregar ou devolver o controle para Deus, porque se não fizermos isso, não vai dar certo. E sabe, aqui tem uma verdade importante. Porque tem gente aqui que não tem problema com esforço não, é muito esforçado, mas tem problema com excesso de controle. Você quer fazer tudo do teu jeito, é tudo no teu tempo, é tudo de acordo com a tua percepção, com a tua ótica. E você vai conduzindo e está funcionando, mas chega uma hora que para de funcionar. É Deus dizendo: eu escondi os peixes, para você entender que quem coloca peixe na tua rede sou eu. Quem faz a pesca dar certo sou eu. Sou eu que faço isso. Sou eu, Senhor. Quantas pessoas que querem controlar decisões, querem controlar o tempo, querem controlar o caminho, mas muitas vezes só envolvem Deus depois. Ah, meus irmãos, e aqui eu não estou dizendo que você não tem responsabilidade sobre as suas decisões. O que eu estou dizendo é que se tudo na tua vida funcionasse debaixo do teu controle, você não precisaria depender de Deus. Então Deus tira algumas coisas do controle de algumas pessoas para dizer: você vai ter que aprender a depender de mim. Você vai ter que aprender. Não tem jeito. E às vezes, para atrair a sua atenção, Ele vai ter que te quebrar naquilo que você sempre foi o melhor, naquilo que você sempre teve o maior resultado. Foi assim com Pedro, Tiago e João. E eu sei no meu espírito que está sendo assim também sobre a vida de algumas pessoas nessa manhã. É uma verdade. Será que essa é a sua história? Talvez seja exatamente por isso que algumas coisas na sua vida não estão funcionando. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está te chamando a sair do controle, a entregar o controle para Ele. E meus amados irmãos, isso não é algo isolado em Lucas 5, mas é um padrão bíblico de Deus agir. Eu lembro que em Números 20, o povo começa a reclamar de falta de água novamente, e Moisés, irritado, com o povo reclamando, porque o povo não estava debaixo do controle dele, ele queria que o povo parasse de reclamar, ele estava irritado. Então Deus fala: pode falar a rocha que a água vai sair, mas ele se lembra da forma que funcionou antes, quando ele bateu na rocha e a água saiu. Então, não apenas para que a água saísse, para mostrar que ele estava no controle, ele bate na rocha, a água sai, mas ele é reprovado por Deus, dizendo: na terra prometida você não vai entrar. Sabe por quê? Porque você quis tomar o controle daquilo que só eu posso controlar. Não foi diferente também com Gideão, que para enfrentar os midianitas, centenas de milhares no exército, teve que ouvir Deus dizendo: você tem 32 mil? Pode tirar, ao ponto dele ficar só com 300. Por quê, pastor? Que Deus queria ter certeza que eles iam entender que aquela vitória não era pelo contingente bélico, pela experiência de batalha ou pela aprovação de Deus sobre a vida de Gideão. Aquela vitória seria dada
pelo poder e pelo governo do Senhor. Eu te pergunto, será que tem algo que você está querendo controlar? E Deus já disse que Ele é que tem que controlar. O padrão de Deus sempre é esse. Ele sempre trata quem está no controle. Sempre trata. E um dos tratamentos mais difíceis da gente aceitar é permitir que Deus assuma o controle de determinadas áreas e circunstâncias da nossa vida. É muito difícil entregar para Ele. E aí que a frustração entra como um instrumento de Deus. Eu não estou dizendo que toda frustração foi Deus que proporcionou que nós vivêssemos, porque tem muitas frustrações que acontecem como consequência de decisões erradas, de atitudes erradas, de comportamentos errados. Mas não era esse o caso de Pedro. Ele estava agindo do jeito certo. O problema é que ele não estava debaixo do governo certo. Algumas frustrações Deus permitiu, e talvez até mesmo tenha provocado na vida de algumas pessoas para atrair a tua atenção. Sabe o que Deus está dizendo? Entrega o controle para Ele. Entrega o governo para Ele. Às vezes é Deus que permite que a porta não se abra, que o resultado não venha, que o ciclo não avance. Às vezes é Deus, pastor, eu estava achando que era o diabo, estava repreendendo o diabo. Não, irmãos, muitas vezes é Deus que está do outro lado segurando a porta, impedindo dela ser aberta, porque enquanto você não entregar o governo para Ele, Ele não vai permitir que ela se abra. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós precisamos entender. O que eu quero dizer, e presta atenção nisso, é que se aquela noite tivesse sido uma noite de sucesso, Pedro não teria ouvido Jesus. Se ele tivesse vivido uma grande noite de uma pesca bem sucedida, ele não teria se rendido a Jesus. Na verdade, aquela frustração criou o ambiente da escuta, fez com que Pedro passasse a ouvir Jesus, não apenas no que ele queria, mas principalmente no que ele precisava. Só um fracasso naquilo que Pedro era um especialista atrairia a atenção dele. Ah, meus irmãos, e às vezes na nossa vida é assim. Nós fracassamos naquilo que jamais imaginávamos que poderíamos fracassar. E Deus usa isso para dizer: enquanto você não me deixar governar, eu não posso abrir essa porta para você. O que eu quero dizer é que você que tem lidado com frustrações precisa entender que algumas frustrações não representam o fim de um ciclo, mas representam o início de um alinhamento da tua vida com o propósito do Senhor, com o governo do Senhor. É sobre isso que esse texto é. Por isso eu te pergunto, como é que você tem encarado as frustrações que você tem vivido no teu ministério, na tua carreira, na tua vida financeira, na tua relação com Deus, na tua vida familiar, seja qual for a área? Como é que você tem encarado? O que eu quero dizer é que para Deus governar a sua vida, talvez Ele precise quebrar a sua autonomia, em nome de Jesus. Mas há um segundo ensino, e é o penúltimo dessa noite, dessa manhã. Diz assim a palavra: Deus nos chama a confiar nele, onde já não confiamos mais. Vamos ler os versos 4 e 5? Diz assim a palavra: Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Deus nos chama a confiar nele, onde já não confiamos mais. Pensa comigo, uma noite inteira de pescaria, esforço, desgaste, expectativa frustrada. Naquela manhã, naquela praia, enquanto eles lavavam as redes, eles estavam desgastados fisicamente, emocionalmente, estavam cansados, frustrados.
A grande verdade é que quando eles lavavam as redes, eles estavam sinalizando algo muito claro. Nós estamos lavando porque hoje o mar não está para peixe, nós não vamos voltar para o mar, nós não vamos tentar de novo, e na verdade, tão cedo a gente não volta para esse mar, porque nós temos que nos recuperar fisicamente, emocionalmente, talvez não seja agora o momento, nós vamos parar, nós não vamos continuar, e exatamente nesse momento, Jesus chega até eles e diz: olha aqui, sabe, o mesmo mar que foi o ambiente da frustração de vocês, podem voltar agora para lá. E outra coisa, vocês não vão só voltar para lá, vocês vão para onde as águas são mais fundas. E quando vocês chegarem lá, vocês vão lançar as redes. É só isso que vocês têm que fazer. O que Jesus estava dizendo era: olha aqui, eu sei que vocês estão cansados, frustrados, desgastados. Eu sei que tudo que vocês não querem e acreditam que seja importante para vocês é voltar para o mar agora. Mas mesmo assim, pode entrar no barco, volta para o mar. Inclusive vocês vão navegar para onde é mais fundo e lá vocês vão lançar as redes novamente. Eu te pergunto, se Jesus dissesse isso para você hoje, qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? Meus irmãos, se Jesus chegasse para você e dissesse: volte para o mesmo lugar, para a mesma prática onde você viveu, não há anos atrás, não há décadas atrás, mas há horas atrás, a sua maior frustração, onde você passou vergonha, volta para lá agora. Ah, meus irmãos, isso é desafiador e é confrontador também. Sabe por quê? Porque Pedro não estava sendo chamado para algo novo. Ele estava sendo chamado para agir novamente e imediatamente na mesma área em que ele tinha acabado de se frustrar. E sabe por que isso é forte? Porque é muito fácil confiar em Deus quando Ele nos chama a tentar algo novo, sim ou não? Nós estamos frustrados, chateados, preocupados, não funcionou, decidimos desistir, lavamos as redes, acabou. Tudo que eu não quero é pensar nisso, é voltar para aquele lugar, é estar com aquela pessoa, é fazer aquilo novamente. Então Deus chega para mim e fala: olha aqui, pode esquecer isso, porque eu tenho algo totalmente novo para fazer. Todo mundo glorificaria, sim ou não, irmãos? Mas e quando Ele diz: aqui, sabe o lugar que você se frustrou? Sabe onde você fracassou? Eu não vim aqui para dizer para você fazer algo novo. Volta para o mesmo lugar do teu fracasso. Ah, irmão, essa palavra com certeza não roubaria da nossa boca um glória a Deus. É muito mais fácil confiar em Deus quando Ele nos leva a fazer algo novo, do que Ele nos chama, quando Ele nos chama a confiar em algo que já deu errado, de novo naquilo que já deu errado. Quando as coisas não funcionam em alguma área da nossa vida, geralmente nós temos uma expectativa por algo novo. Não deu certo no casamento, eu quero um novo casamento. Um ministério, então eu quero um novo ministério. Uma nova empresa, uma nova carreira, uma nova oportunidade, uma nova ideia, talvez uma nova igreja. É o que eu preciso, porque isso seria reconfortante para mim. Hoje eu vim aqui de manhã para ouvir de Deus que eu não preciso mais lidar com o meu fracasso. Ele tem algo novo para a minha vida. Mas eu queria te dizer que a direção profética de Deus para a igreja hoje, para você que nos visita hoje, é que Ele não tem uma área nova, Ele não tem um projeto novo. O que Ele tem é um governo novo sobre a mesma área do teu fracasso, mas agora Ele estará com você, e porque Ele estará com você, aquilo que não funcionou vai começar a funcionar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É isso, irmão. É isso. É isso, vai começar a funcionar. Nem sempre a direção de Deus é sobre algo novo. Às vezes a direção dele é voltar para o lugar da frustração, para o lugar em que você parou, para aquilo que você decidiu: eu não mexo mais nisso. Foi o que ele mandou Pedro fazer. E sabe por que Pedro obedeceu, irmão? Porque tem um detalhe nesse texto que faz toda a diferença.
Ele entendeu que na primeira tentativa, ele até fez o que era certo, mas debaixo do governo dele. Então ele diz: Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas eu já entendi. O problema não era que não tinha peixe no mar, não era que a técnica de pesca estava errada. O problema era que quem estava governando era o nosso coração, a nossa vontade. Mas como és tu que está dizendo, eu voltarei para o mar e vou lançar as redes. E eu queria te dizer, irmão, na autoridade do nome do Senhor, que não é o pastor Bruno que está dizendo, mas é o mesmo Deus, lá do lago de Genezaré, que me trouxe aqui nessa manhã para dizer: sou eu que estou dizendo, volta para o mar, para o mesmo cenário, para o mesmo lugar, e lança as redes em nome de Jesus. Foi o que ele disse para Pedro. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender isso. E eu sei que é difícil, porque quando algo dá errado, a gente não apenas para, a gente conclui. Nós lavamos a rede e dizemos assim: nós não vamos mais voltar para esse mar. Talvez não vá ser nem mais pescador. Eu estou frustrado, eu estou cansado. Porque nós criamos convicções baseadas na dor, na frustração, naquilo que não funcionou. Nós limitamos a nossa vida àquilo que não deu certo. Isso é natural, muitas vezes é involuntário. Algumas pessoas chegaram aqui nessa manhã dizendo: eu vou lavar as redes e vou ficar longe do mar. É uma verdade. Mas sem perceber, tem gente que não perdeu apenas o resultado, mas parou de confiar naquela área, só porque ela ainda não funcionou. Mas hoje, querido, o que Jesus está te chamando a fazer, não é repetir a experiência, não é insistir no erro, não é reviver uma dor muito forte da sua vida, não é isso não. O que Ele está te chamando é passar a confiar nele, naquilo que você tentou sozinho. É entregar a Ele o governo daquilo que antes você governou com a sua própria atitude, com a sua própria decisão, com o seu próprio comportamento. O que eu quero dizer é que talvez o seu próximo passo não seja fazer algo novo, talvez seja confiar em Deus, em algo do passado. E a grande pergunta que eu faço a você é: você vai continuar pedindo para Deus algo novo, ou você vai confiar que naquilo que não deu certo antes, debaixo da direção dele, a partir de hoje vai começar a funcionar? E eu não tenho uma nova palavra, eu tenho uma palavra antiga. Eu não tenho uma nova revelação, eu tenho uma revelação antiga. Volta para o mar, debaixo do governo certo, em nome de Jesus. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto o que talvez seja o ápice, que o milagre não é o fim, é o começo do propósito. Olha o que dizem os versos 6 a 11. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você está dentro do relato comigo. Hoje aqui é o mar de Tiberíades, amém? Você está com Pedro lavando as redes, porque
foi uma noite de frustração. Você já disse, não volto para o mar, não dá certo, não dá não. Eu vou esperar uma nova direção de Deus. Deus vai dizer que não é mais nesse mar, é em outro. Deus vai dizer que não é mais sendo pescador, agora eu vou para outra área. Deus vai dizer que não é mais esse casamento, é outro. Não é mais esse ministério, é outro. Não é mais essa empresa, é outro. Não é mais essa igreja, é outra. Então Deus diz para você com muita clareza, olha aqui, você não entendeu, é o mesmo mar. De repente, você vem receber uma nova direção. Eu quero um novo casamento, mas Ele está te mandando voltar e insistir no mesmo marido, na mesma esposa, na mesma igreja, no mesmo pastor, no mesmo ministério, na mesma empresa, no mesmo lugar. Tem alguém que está me entendendo aqui em nome de Jesus? Ele está sendo muito direto com você. Então Pedro diz, olha, na minha opinião, não era o melhor fazer porque não deu certo, mas porque é o Senhor que está dizendo isso, então eu volto para o mar e eu lançarei as redes. E o texto conta que imediatamente, quando eles lançaram as redes, não foi uma pesca legal, não foi uma pesca boa, mas foi uma pesca extraordinária. Meus amados irmãos, era tanto peixe que eles olham para o barco do lado e dizem, vem aqui, vem ajudar, porque senão nós vamos perder peixes e nós vamos afundar. Mas o texto conta que não resolveu, porque os dois barcos começam a afundar. Era tanto peixe, ou seja, o problema não era o mar, o problema não era a técnica, o problema era o governo. Antes o governo era de Pedro, mas agora o governo era de Jesus. Muitas vezes na nossa vida o problema é governo, irmão. É governo, é a gente que está governando, mesmo sendo crente. Estão fazendo do nosso jeito, estamos nos frustrando. Mas o mais importante desse texto, querido, é que quando tudo aquilo ali acontece, no dia do maior resultado da sua empresa, no dia de uma experiência que ele nunca havia tido, Pedro sai do barco, chega na praia, e ele não vai aplaudindo, celebrando, vibrando, comemorando. Sabe o que ele faz? Ele se prostra. Ele se prostra. E ele se prostra desesperado diante de Jesus. Não foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus, porque no capítulo 4, a sogra de Pedro foi curada na frente dele por Jesus. Ali em Cafarnaum, ela foi curada. Ele viu Jesus realizar milagres. Quando Jesus deu uma ordem para ele de voltar ao mar, ele chama Jesus de mestre. Então, Pedro conhecia Jesus como alguém que podia curar alguém e como alguém que tinha bons ensinos como mestre. Mas quando Jesus dá a ele um resultado que nem no melhor dia dele ele conseguiria obter, ele se rasga, ele diz: o Senhor não é apenas alguém que faz milagres, o Senhor não é apenas alguém que tem bons princípios de vida, mas o Senhor é o Deus encarnado, é o Rei da Glória, é o Messias prometido, aqui na minha frente. Então por favor se afasta de mim, porque eu sou pecador. Hoje eu me rendo, hoje eu entendi. O Senhor é Deus. E se o Senhor é Deus, eu preciso entender que eu sou homem, eu sou miserável, eu não sou ninguém. Sem ti eu não sou nada, eu não sou ninguém. Pedro começa a ter medo de Jesus. Mas é aí, querido, que acontece o mais importante desse texto. Jesus fala: ô Pedro, tem medo não, levanta aí. Porque o milagre que eu fiz na sua vida não foi o fim, foi apenas um meio. O que eu tenho para você não é ser o dono da maior empresa de pesca de Jerusalém. O que eu tenho para você é ser um pescador de homens. O texto conta que quando ele ouve aquilo, junto com Tiago e João, eles deixam as redes, eles largam o maior resultado da história deles e começam a seguir Jesus. Sabe por quê? Porque quando você tem a revelação de quem Jesus é, todo o restante perde a sua importância, irmão. Quando você entende que às vezes
Você trata Jesus como um gênio da lâmpada, que quando você precisa, você esfrega, faz 3 pedidos, ele muda a tua vida e está tudo certo, e você volta para a mesma vida. Quando você entende que Jesus não é gênio da lâmpada, não é apenas alguém com bons princípios, valores, não é apenas um ser histórico, que a história conta que esteve na terra, mas quando você entende que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Deus revelado na sua frente, você diz: o que o Senhor disser para eu fazer, eu vou fazer. Nada mais importa. Eu te pergunto, nessa área de frustração que você quer que Deus mude, você só quer que Deus transforme a frustração em sucesso? Ou você está disposto a entender que quando Ele fizer isso, mais importante do que fazer isso, é que isso aponte para quem Ele é na vida de outras pessoas que vão ver o que Ele fez na sua vida? Será que nós entendemos que não é sobre mim, não é sobre você? Não é sobre o que nós queremos na nossa empresa, nem mesmo na nossa realidade financeira ou familiar? Será que você entendeu que quando Ele te levar de volta para o mesmo casamento fracassado que será restaurado, para a mesma relação com o filho fracassada que será restaurada, para a mesma realidade de empresa fracassada que será restaurada, para a mesma realidade de vida profissional, ministerial, que não funcionou, mas agora vai funcionar? Isso não é sobre você, mas é sobre você entendendo que esse milagre, esse feito, aponta para Ele. Ele é o Cristo, Ele é o Deus vivo, Ele é aquele que venceu a morte, e o objetivo é que outras pessoas também tenham essa revelação, através daquilo que você viveu. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Nunca foi sobre mim e sobre você, somente sobre Ele. O texto conta que eles deixam tudo e seguem Jesus. E depois de anos, Pedro se torna um dos maiores pescadores de homens da história. Ele foi o responsável pelo primeiro sermão da história da igreja em Atos 2. Em um sermão, 3.000 vidas se renderam. 3.000 batismos no primeiro sermão dele. Ele achou que ele ia ser um baita empresário, e que está tudo bem ser um baita empresário se for o propósito do Senhor. Ele talvez, o que pudesse contar da história dele seria: eu vivi através da minha habilidade uma pesca maravilhosa, minha empresa cresceu, multiplicou, eu abri outras filiais, eu fui avançando e hoje eu sou um baita empresário. Isso seria um ótimo testemunho, legal, mas o que Deus tinha para ele não era isso não. O que Deus tinha para ele era entender que aqueles peixes nas redes dele eram apenas um anúncio de uma pescaria espiritual que estava por vir através da vida dele. Quem entendeu isso aqui? A direção do Senhor para você hoje não é: eu tenho algo novo. É: eu tenho um governo novo sobre o mesmo. Um governo novo sobre o mesmo. Um governo novo sobre o mesmo. E quando você mudar de governo, se prepare, o resultado será diferente. E esse resultado vai honrar e vai glorificar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor por isso.